Bem-vindos ao Joga na Mente, uma produção da Game Escola. Pois bem, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Joga na Mente. Hoje é um dia especial, né, Charlene? Bastante. Hoje a gente tá com um aluno aqui do curso de YouTuber, né? A gente tá tendo a honra, o prazer de receber um aluno aqui. É um dia maravilhoso, né? O papo vai ser legal. Isso, a gente tá com o Carlos aqui. Tudo bem, Carlos? Tudo bem? Como é que tá? Carlos, além de aluno da Game Escola, do curso de YouTuber, faz o quê, Carlos? Conta pra galera aí. Vai ficar comprida essa resposta aí, fica muita coisa. Não, fica à vontade. Então, veja, eu tive uma formação normal, ensino médio e em colégio interno, né? E como eu era adventista, eu estudava no colégio adventista, colégio interno, e aí é uma vida diferente e tal. Saí de casa bem cedo. E depois eu fui estudar em São Paulo, que é um outro colégio interno, mas daí lá tinha teologia, tinha algumas faculdades fora o final do ensino médio, que eu fui fazer o terceiro ano. Mas aí eu comecei a conversar com os teologandos, o pessoal que estudava teologia, e o negócio é fascinante, não? Fui preso pelo negócio de tal forma que eu não queria perder as discussões, e queria entender, comecei a estudar, falei, não, vou ter que fazer teologia, né? Mesmo assim, no final, quase no final do ensino médio ali, eu estava meio revoltado, uma dificuldade assim, emocional. E um dia teve uma Santa Ceia, que era uma coisa que você renova os votos batismais, você faz uma renovação do teu pacto com Deus, né? E eu não quis ir. Aí, no meio do negócio, eu falei, mas como que eu não vou, né? E aí me deu um desespero, porque como é que eu vou ficar longe de Deus? Eu vou estar dizendo assim, não, eu não quero. Aí, coisa absurda. Aí eu mudei completamente a minha cabeça ali, chorei, sozinho lá no meio da praça, né? Aí entrei na igreja e participei. E aí decidi que eu ia fazer teologia e que ia ser pastor. E fui, né, na verdade. O diretor interno do colégio, que cuidava da parte acadêmica, ele veio falar comigo para me dissuadir. Não, cara, você tem que fazer física nuclear, ser um cientista na USP, você é muito bom. Eu falei, não, se tem alguma coisa eu vou usar para Deus. Essa é a minha mentalidade na época, né? E aí o diretor-geral do colégio veio falar comigo também, tentar me dissuadir, não teve jeito. E o meu pai falou assim, olha, você não vai conseguir aguentar muito tempo, porque você não gosta que mandem em você, né? Na verdade ele estava certo. Estava certo. Enfim, mas eu tive assim, me tornei pastor e estudei e foi legal o curso e também gostava de exercer o pastorado, mas aí, numa certa altura, eu comecei a me frustrar, porque, por exemplo, o teu conhecimento não é... Eu tinha uma biblioteca de 2.000 volumes, eu lia o dia inteiro, eu tinha o tempo que era determinado para visitar as pessoas, eu visitava, e o outro tempo eu estudava mesmo. Até uma vez uma pessoa foi reclamar na associação e disse, olha, a gente chega lá para falar com ele de manhã, o cara está estudando. Ele falou, não, essa é recomendação, mas ninguém faz, ainda bem que ele faz. O Carlos faz o certo. Eu estudava, né? Então, sempre fui apaixonado por estudar e depois eu percebi que não era valorizado o que eu sabia. Não tinha... Assim, você falava, explicava 500 coisas, a pessoa entendia aquilo, às vezes reclamavam, pô, pastor, o senhor fala um negócio que a gente nunca ouviu. Eu falei, mas essa é a ideia, se você falar só o que você já ouviu, você não vai aprender nada. Então os próprios fiéis... Alguns fiéis, sim. Tinha pessoas simples que gostavam do profundo e tinham muita sabedoria, eles entendiam, mesmo que não tivesse muito estudo. E alguns não queriam um negocinho assim, água com açúcar, Jesus te ama, só aquela coisa bem suave, né? Então não era a minha praia, não dava, ficou complicado. Mas depois de 3 anos e meio, né, eu já tinha ido fazer o mestrado em teologia. Na verdade, o mestrado era em filosofia, oferecido pela universidade. Então, daí já estava... Eles pensavam em que eu fosse professor, alguma coisa assim, né? Mas, na verdade, eu tive daí um problema pessoal, me separei do primeiro casamento, e aí desmontou tudo aquilo, né? Aí, quando aquilo aconteceu, eu levei 15 dias para me achar de novo. Não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, né? Fui para casa da minha mãe e fiquei lá, o que eu vou fazer, né? Fiquei pensando. Então, em 15 dias... eu decidi fazer medicina, porque a medicina tinha sido o meu sonho lá no ensino médio, no começo do ensino médio. Depois eu fui fisgado pela teologia. Mas aí
como lá estava assim, era onde eu nasci, cresci, família, eu achei bom vir para Curitiba, né? Então eu vim para Curitiba para estudar aqui. Aí eu fazia, assim, contando a faculdade, contando o tempo que eu trabalhei, eu fazia mais ou menos 10 anos que eu não trabalhava com matéria de segundo grau, né? Então aquilo, eu falei, bom, vou ter que dar uma relembrada. Mas eu não tinha dinheiro, então eu trabalhei meio ano e estudei meio ano no cursinho. Peguei o SEMI e fiz o SEMI, né? E passei na Federal. Passei na PUC do Evangelho também, porque eu tinha medo. Bom, se eu não passar, mesmo eu passei, mas não tinha como pagar, né? Sim. Mas deu certo de passar. Pedi para Deus, falei, eu quero usar para ti isso aí, né? Então ele me deu, né? E aí eu comecei a estudar medicina aqui na Federal. Depois eu fiz a especialização de psiquiatra, né? É uma coisa que eu gostava. Eu descobri trabalhando em emergência que quase todo mundo tem problema emocional, né? Sim. Então me espantou aquilo. E eu daí, quando se dá um remédio para baixar a pressão, não baixava. Dava 2, não baixava. Aumentava a dose, não baixava. Pô. Aí se conversava com o paciente 10 minutos, 15 minutos, baixava. Então, eu acho que é o caminho meu aqui, porque eu entendi essas coisas, né? Eu gostava disso, então eu fui para a psiquiatria. Me dei muito bem na psiquiatria, trabalhei até com estimulação magnética transcraniana, que é uma coisa fantástica, né? É uma tecnologia de você não invadir como o eletrochoque, né? Você faz a eletroconvulsoterapia, é o nome certo? Você dá um choque para atravessar a caixa craniana, então ele é muito violento, né? Às vezes deixa a sequela, né? Mas ele é o mais potente que tem. Mas esse aí é uma tecnologia sutil, né? O magnetismo faz uma corrente elétrica surgir dentro do cérebro, você calcula onde e quantos centímetros de profundidade e você atinge ali a área que você quer especificamente, né? Por exemplo, para saber que eu estou na área certa, eu tenho que mexer só o adutor curto, só essa aqui, não o polegar inteiro, só esse, certo? Uhum. Então, quando eu localizo aqui, eu posso fazer estimulação. Então, eu estou no lugar exatamente certo, né? Porque daí eu só caminho 5 centímetros para frente em linha reta, eu faço os riscos, né? E vou lá e estimulo. Resultados maravilhosos, né? Então eu senti que essa era uma área que eu gostava, acabei fazendo o mestrado em neurociência na Universidade de Barcelona, né? E isso me ampliou bastante assim, os horizontes e estava super legal. O problema é que eu estava afastado de Deus, não percebia. Eu ia na igreja, tal, eu sentava lá. É porque assim, eu aqui já estou fascinada, porque você imagina, né? Teologia com medicina, né? A ciência ali, querendo ou não, que não andam lado a lado, né? Então, eu estava curioso com isso também. Quando se fala de ciência e religião, não se andam lado a lado. Então, imagine você encontrar um médico, né, que querendo ou não, vai ter a sensibilidade dos dois lados, né? Então, essa curiosidade, como é que você lidou com isso? Porque, assim, muitos médicos, muitas pessoas da medicina questionam a fé, questionam Deus, acreditam mais na ciência. Como é que você conseguiu unir as duas coisas e durante o seu processo acadêmico você enfrentou dificuldade nesse sentido por causa dessa sua fé? Então, isso foi uma coisa interessante, porque, veja, foi bom você ter levantado isso, e a tua pergunta é exatamente o que eu gostaria de responder, né? Nem imaginei que a gente ia conversar esse assunto aqui, né? É por isso que é muito louco, né? Mas assim, como a minha mente não consegue aceitar meio termo, eu tenho que ir fundo, entendi, beleza. Entendi, gravei, tá na cabeça. Então, tá na mente, né? Joga na mente o negócio. Isso. Então, aí eu ficava intrigado com a questão da ciência e religião. É uma questão, é uma área do conhecimento, ciência e religião, né? Que mexe com a interface dos dois, né? E existe, na verdade, se você for para o que é científico, a rigor, seria o que é comprovado cientificamente, o que pode ser reproduzido em laboratório. Isso nunca contradiz a Bíblia. Mas agora as teorias contradizem, então você tem que saber muito para discutir teoria. E eu passei 20 anos estudando essa área. Tinha uns 400 livros nessa área, lia tudo, né? E até escrevi um livro uma vez que um cara pediu que eu escrevesse, e ele falou assim, mas um troço jornalístico que não tenha referência. Eu falei, mas como é que eu vou fazer um troço sem referência?
Não, mas faz assim só para você contar então sobre o assunto. Eu falei, não, tá bom. Aí quando eu mostrei para ele, ele falou, fica muito profundo isso aqui, que é um tratado, né? Aí o troço acabou indo para os Estados Unidos, uma editora aqui que tem uma filial em Curitiba, né? Eles têm a edição, a editoração é feita lá em cima, nos Estados Unidos. E o cara olhou, cara, eu nunca li um livro tão bom. Fala com o cara, só botar as referências, tá feito o livro. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu já tinha começado a fazer medicina, né? Eu falei, não vou fazer isso aí, não tem como. Era um trabalho sobre eu deveria ter feito corretamente, mas o cara me pediu errado, enfim, talvez não fosse para sair o livro. Porque o livro, isso vai mudando, cada tempo sai novas coisas que eu teria que refazer ele. Ia ser um filho que você ia cuidar o resto da vida. O resto da vida. Então, ficou assim, mas estudei profundamente isso, mas profundamente. Então, o que aconteceu? Na Federal, vou contar só 2 acontecimentos, né? Um deles era um professor de bioquímica, um professor muito bom, já tinha patente de coisas que ele descobriu, né, que ele patenteou em bioquímica, o cara era fera. E ele chegou lá e botou todo mundo numa aula de laboratório, né, mas ele queria apresentar um tema. Então ele falou, eu vou botar isso aqui e eu vou discutir, vou criar dúvida na cabeça de vocês. Meu objetivo hoje é criar dúvida na cabeça de vocês. Porque daí eu sei que vocês vão pesquisar para tirar. É lei do engano, ninguém faz isso. Aí ele chegou, botou uma proteína lá e falou assim, como é que surgiu essa proteína? Aí um cara deu uma resposta, um aluno. E aí ele falou assim, bom, a tua resposta é darwiniana. Aí, enfim, eu falei, aí ele falou assim, como é que... alguém tem outra resposta? Aí eu falei assim, ó, ela surgiu assim, né? Não pode ter surgido assado. Ou seja, enfim, aí ele falou, não, mas qual que é a tua resposta, então? Porque ele não localizou uma teoria para encaixar a minha, né? Eu falei, não, eu sou criacionista. Então eu acho que foi criada. Por isso não pode ter surgido assim, né? Porque você não tem nenhum exemplo de uma proteína que migrou para outra, né? Elas podem ter modificações pequenas na sequência, como o vírus, né? Mas ele tem que ser criado, não pode surgir ao acaso um vírus. Então ele falou, mas como é que você me explica isso? Então, durante uns 15 minutos, ele me questionou para tentar derrubar e humilhar, assim, né? Mas aí ele tomou um tombo em todas. Ele foi tomando, daqui a pouco ele parou, assim, aí começou a perguntar, mas então como é que é isso? Não, isso é assim, 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 assim. Debulhei o assunto. Já tinha estudado, né? O problema foi que foram as 2 horas de aula, era 2 horas de aula, a medicina era sempre grande, né? Na Federal, o currículo era 2.000 horas a mais do que os outros medicinas aqui, né? Então, a gente, as 2 horas foi até o final. Quando acabou, daí ele falou assim, eu que dei aula, né, praticamente. Quando acabou, ele falou assim, pessoal, vou confessar para vocês, eu vim aqui para meter dúvida na cabeça de vocês, agora eu tô com dúvida. Mas porque ele questionava a questão da fé. Porque... Não a fé, mas... porque era questão de ciência, né? A ideia é a seguinte... Da teoria. O cara da fé acredita em magia e não sabe como que aconteceu. E a ciência vai tentar explicar como é que surgiu um ser vivo. É essa a questão. Mas se você sabe como é que surgiu, você vê que os cientistas, os principais cientistas que descobriram todas as coisas, eles criam em Deus. Né? Então, se alguém fez, vai ser mais fácil você pensar, alguém fez. Né? Qualquer coisa que se alguém estacionar um carro ali, quem estacionou esse carro? Né? Se aparecer uma flecha aqui dentro, quem jogou uma flecha aqui? Porque alguém fez, né? Alguém fez aquilo. Então não dá para olhar para o universo e se mente, não, ninguém fez. Essa é a questão. O outro caso foi uma professora, um gênio, né? Também ela tinha a formação dela eu acho que era bioquímica, mas ela dava aula de citologia. E aí nas aulas dela ela começava, então esse tecido assim, não sei o que e tal, com a explicação evolucionista. Eu falei, a senhora podia explicar se isso está confirmado, se tem algum estudo, então, ou é só uma teoria? Não, é só uma teoria. E assim foi. Daqui a pouco, lá na 10ª vez... Sempre era teoria. A resposta era teoria. Teoria. Daqui a pouco ela um dia saiu andando lá e me encontrou na cantina com 2 amigos ali, estavam conversando. E ela falou assim, posso sentar aqui? Pô, olha, é um prazer, né? Sentou ali. Aí ela começou, escuta, eu quero perguntar uma coisa para você. Por que você fica perguntando se é uma teoria ou se é confirmado cientificamente? Não, porque tem muita teoria na evolução, ela é praticamente teoria. Quem criou a teoria da evolução não conhecia nem genética. Aliás, tinha um livro na biblioteca do Darwin que tinha citado o trabalho do Mendel, que era um monge, que acreditava em Deus, né?
E o cara resolveu o problema da genética. Você não tem como nem explicar como é que uma coisa gera outra. Então, eu falei para ela, ela falou assim, mas como me conta melhor isso aí? Aí ficamos ali 1 hora e pouco conversando. Batendo papo mesmo. Batendo papo, né? E foi fundo. Ela queria saber. Aí, daqui a pouco, a gente saiu dali e tal. Aí tinha um fim de semana, na segunda-feira ela me encontrou no corredor, onde é que você estava? Eu falei, como assim? Tô chegando agora. Não, mas ninguém tem teu telefone, ninguém te achava. Eu falei, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, eu preciso falar com você. Não, mas o que aconteceu e tal? Não, vamos lá na minha sala. Chegou lá e falou assim, cara, eu sou uma cientista e que não acredito em Deus, tá certo? Meu mundo assim, tá? Ele aconteceu por acaso. Aí você vem e enfia Deus aqui, você quer que eu pense o quê? Você colocou dúvida na cabeça dela. Bastante. Daí ela mudou a concepção, se afiliou um pessoal que são cientistas do Brasil e estuda evolucionismo. Eu fui uma vez buscar um livro na casa dela, eu achei lá os livros. Falei, a senhora foi? Não, tô com o pessoal lá. Enfim, ela mudou a concepção, porque realmente não tem sentido, né, você extrair Deus. O problema é que se convencionou compartimentalizar o conhecimento, então você estuda teologia, só teologia. Você estuda biologia, só biologia. Não dá. Eu estudei todas as áreas da ciência que diz respeito à origem do universo, né? Carlos, onde é que você estava escondido? Não, então, esse é um negócio interessantíssimo, porque esse assunto, uma vez eu conversei com um pastor, né, que eu vou contar mais tarde, daqui a pouco, o que aconteceu, e falei para ele, cara, eu não sei onde é que Deus pode me usar, porque eu não... Na medicina é muito pouco, assim, né? Aí ele falou, não, mas vai achar o momento. Então, a mesma coisa aconteceu com esse estudo. Eu estudei, aí fui fazer medicina. Eu falei, eu nunca vou usar isso aqui, né? Ou seja, na faculdade deu para usar, né? Eu não sei o que resultado deu. E depois, ao longo da vida, eu fiz palestra em algumas, até na Universidade Federal, para o pessoal da engenharia, outros, o pessoal da biologia, por exemplo, na UEPG de Ponta Grossa, né? A professora pediu que eu fizesse uma palestra para todas as classes da biologia, né? E foi também maravilhoso, né? Eu lembro que a última questão, ninguém mais questionou. E aí teve o depoimento de uma menina que levantou e falou que virou criacionista naquele dia, né? Que ela tinha entendido. Ela tinha estudado no colégio adventista, depois ela saiu e se tornou evolucionista. Mas aí, aquela aula mudou a cabeça dela na hora. E aí uma aluna muito inteligente falou assim, tá bom, então beleza, então já explicou que não pode ser. Agora eu quero que você explique como é por que Deus fez com o dente canino num carnívoro se não comia no começo? Ia comer depois, né? Ele sabia disso. Agora, mas como é que se transformou em carnívoro, assim, de repente, do nada? Falei, então tá, me diz uma coisa, qual o maior carnívoro da Terra? Ela, urso. Eu falei, ainda bem que você sabe, que você é bióloga. O urso. Vamos pegar um membro da família do urso, o panda. Ele só come bambu, e só bambu. E tem uma espécie de bambu que ele come, ele só come aquela espécie de bambu, né? Você entende? Por isso ele tem problema até com proteína, porque ele não tem quase proteína. Então, se você tirar o bambu, você mata ele. O que aconteceu com esse carnívoro? Como é que ele tornou-se assim? Quem foi que foi? Se não foi Deus, quem foi? Ela, não, entendi. Chega. Porque... Mas é que, assim, essa questão, só para pontuar, assim, tudo isso é conhecimento, né? Então, porque, por exemplo, quando se fala de teologia, a gente já vem para esse lado, a fé, né? A religião, e querendo ou não, são muitos e muitos estudos, que nem você comentou, né? Pensa, você passava, tipo, muito, toda a parte ali, a maior parte do seu tempo estudando. Sim. Né, sobre isso. Então, imagine ele cair numa federal, e querendo ou não, mostrar para as pessoas, né? Eu acho que não é nem levantar uma bandeira, né? Mas, assim, com o dividir tanto conhecimento, né? O tanto de conhecimento que você conseguiu adquirir ali, de informação, você ter sempre ali, querendo ou não, né, assim, foi assado, muito bom. Não, eu acho sensacional. Agora eu tenho certeza que quem está nos assistindo está curioso com uma coisa. Você, teólogo, psiquiatra, né, e agora fazendo o curso de youtuber. Por quê? Veja que interessante, rapaz. Agora a história vai começar a ficar preta. Ah, é? Agora vai pegar. Agora que vem a história. Agora que vem a história mesmo. E agora vem o meu resgate, né? Porque lembra que eu comecei dizendo que eu ia na igreja e durante o período que eu estava na medicina, 20 anos de medicina,
eu estava na igreja, mas estava longe de Deus sem saber. Eu era um falso, como é que se diz, um falso, como é que a gente fala que abandona, enfim, eu parecia que eu era mesmo, mas não estava, eu estava longe de Deus. Então, ocorreu um pastor daqui da Igreja Central de Curitiba, que foi meu colega de aula na teologia, né? Ele ia fazer um encontro de oração. E aí eu falei, mas não vou, eu faço oração em casa, né? Porque você faz oração direto com Deus. É que tinha um... O que o pessoal chama de célula. Mais ou menos. Não chama de célula, mas é isso. Eles vão lá, pegaram um resort lá e a gente ficou lá hospedado, cada um na sua casinha, se juntava e falava sobre a oração. Oração só. O negócio era oração. E tinha que fazer uma oração diferente. Mas aí, na última hora, eu falei, tá bom, eu vou. Todo mundo me insistiu, porque era Deus mandando. Todo mundo me insistindo, eu falei, tá, eu vou então. Aí chegou lá, eu sou amigo dele, a gente conversou e tal. E aí ele começou o negócio, bom, agora vocês vão para o carro, para casa, para a rua, para o meio do mato, perto de uma árvore, não sei o que, vão orar de olhos abertos, falando em voz alta. Eu falei, nossa, que esquisito, né? Mas eu falei, beleza. Aí eu cheguei lá, entrei no carro, não saiu a voz. Esquisito, ia falar, não saía. Eu falei, mas que é isso? Eu não consegui falar. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Não saía, eu tinha vergonha, eu falei, não, estou muito longe. Aí que eu percebi que estava muito longe, né? Então, na verdade, naquele dia, foi um dia também bem complicado, assim, uma mudança grave na minha vida, como teve aquela lá no colégio, né? Aí eu vi que eu tinha me perdido, sem saber, porque você começa a assimilar. Você vai no automático. Né? E vai no automático, só vai, senta lá e tal, faz oração, vai embora, e não está conversando com Deus, ele está te ouvindo, mas não está nem te respondendo, né? Você não está nem perguntando de fato, né? Aí eu falei, não, tá tudo errado. Aí naquele dia, eu estava com a Bíblia ali, então eu pedi para ele que falasse comigo, para eu entender que ele estava falando comigo. E eu ia abrir a Bíblia sem olhar para a Bíblia. Entende? Eu ia abrir na louca, assim, eu ia abrir a Bíblia e onde abrir ia estar o que ele queria falar para mim. Ele falou muito diretamente. E foram várias orações, aí ele começou dali, não parou mais, mas direto mesmo. Eu desmontei, né? Eu voltei para casa, porque o troço foi uns dias, não sei quantos dias, voltei para casa e comecei a fazer esse processo, mas levaram assim, acho que uns 2, 3 meses, ele me dizendo exatamente o que ele queria. E muito pessoal, ele, assim. Deus. Deus. Muito pessoal, durante uns 3 meses. Aí mudou minha vida. Daí começou a acertar as coisas e começou a mudar muita coisa em volta, né? Enfim, ele me fez um chamado, né? Eu só não tinha, eu levei alguns anos, talvez 2, quase 3 anos, para entender exatamente qual era o problema. Ele só foi me dando e eu voltei para estudar. Eu fui estudando, mas muito fundo, porque ele me dava os textos. Isso que mudou. Não era eu estudando agora como teólogo, entende? Me considerava um bom teólogo, mas não era eu estudando como teólogo, não era eu procurando o texto, ou lembrar de dizer, não, ele me dava o texto. Ele que abria, e aí depois, às vezes eu não conseguia abrir na primeira vez aquela Bíblia, eu comecei a botar a segunda Bíblia, até chegou a 9 Bíblias. Então ele escolhia a Bíblia, que seja a versão e o texto, e me dava o texto, aí eu li o texto. Pô. Aí a coisa complicou. Então, eu só fazer um parênteses aqui, uma vez eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo, e aí eu falei para ele, contei tudo e tal, e empolguei ele para ele fazer, para ver se aquilo acontecia com ele também, né? Eu queria que acontecesse com ele. E aí ele começou a fazer e começou a gostar, mas foi assim, pouco tempo, e daí um dia ele voltou esquisito, assim, eu falei, o que aconteceu? Não, mas você está meio estranho, o que está acontecendo? Não, normal. Eu falei, e daí, você está fazendo um negócio lá? Não, eu parei, cara. Eu falei, por que você parou? Cara, mas assim, agora eu fiquei curioso. Foi a sua família que te internou porque achou que você estava louco? Ou foi você que buscou a internação porque você se questionou com isso também? Não, isso não aconteceu, não. Nunca. A minha família, porque para minha mãe eu tinha morrido quando eu falei que ia parar a medicina, né? Para ela foi um desastre, ela ficava preocupada e falava todo o tempo e não aceitava, achava que eu fazia umas caretas, achava que eu estava louco, e não tinha, para ela não tinha fundamento. E as minhas irmãs ficaram meio vacilantes, mas no fim acabaram achando que tinha alguma coisa errada, né? E foram falar com o médico.
e disseram, olha, está acontecendo isso. Tinha acontecido outras coisas, além, por exemplo, do fato de Deus pedir para eu largar a medicina, né? Pessoais bem graves, entende? Então, essas coisas também eram mais um elemento que era completamente... Até questionavam sua sanidade por isso. Não, mas será que é verdade? Porque é uma coisa tão grave. As coisas graves a gente aceita quando acontece na televisão, né? Quando é na tua família você não aceita, né? Nega. Então eu falei, mas é isso? Infelizmente é isso, né? Então, na verdade, eles também tinham dificuldade de esconder alguma coisa, porque depois eu ficava sabendo, né? Quando eu fazia meu culto. Então, eles foram conversar com o médico falou, não, se está acontecendo isso aí, é bom você trazer ele aí para a gente dar uma olhada e tal. Então, no dia que elas prepararam, né, a polícia para me ajudar, porque achou que eu ia reagir, né? E chegou aquele ambulância e tal, para botar com mais o pessoal, tudo. Eu não reagi, né? Porque eu vi que elas estavam lá. Eu falei, bom, minhas irmãs, tudo bem, né? Só que daí você vai para um lugar de triagem, tinha umas 100 pessoas lá, e os caras só dando bomba, todo mundo sabe, injetando antipsicótico, né? Aldol. Em todo mundo, né, ou dando comprimido para os que estavam menos violentos. Aí eu falei para a moça, olha, eu estou tranquilo, né, só que eu só vou até fazer a primeira consulta, enfim, eu estou tranquilo. Não, mas é padrão, tomei lá aquele negócio, fiquei grogue, né. Então eu cheguei completamente grogue na frente do médico, né, com as minhas irmãs ali, e aí o cara ele pergunta, são perguntas assim, mas o que aconteceu? Aí, bom, aconteceu isso, né? Eu era médico e tal, e de repente recebi um chamado de Deus e larguei a medicina. Então minha família está achando que eu sou louco, só por causa disso, né? Mas e tal coisa? Essa é uma questão pessoal que realmente está complicada, e aconteceu isso aí mesmo. E, enfim, e vai indo, e os caras ficam assim, pô, tá esquisito isso aí, né? Tá meio parecendo um delírio, né? Que ele criou na cabeça, uma coisa... Tá meio muito vago. Entende? E eu não podia dar muito detalhe, né? Então, quando eu fui voltar para cá, né, para Curitiba, dessa vez eu tinha não receio, mas assim, bom, será que eu vou para lá para passar a mesma dificuldade, né? Tem 2 textos na Bíblia que falam assim, né? Quando Jesus nasceu, eles tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes queria matar todas as crianças daquela idade. Uhum. Tá? Então, quando foi para voltar, o anjo falou, até que eu te avise. Aí avisou para José, falou, agora vocês podem voltar, porque os que queriam matá-lo já estão mortos. Aí mesma coisa para Moisés também, quando ia voltar para o Egito, né? Quando ele foi lá na montanha, ele tinha fugido com 40 anos para o deserto e ficou 40 anos. Então ele tinha 80 anos quando ele estava apacentando o rebanho e encontrou Deus na sarça ardente. E aí ele disse, mas como é que eu vou voltar para o Egito? Os caras vão querer matar, né? Aí Deus falou assim, não, pode ir tranquilo, porque todos já estão mortos, dos que iriam te matar, todos já estão mortos. Então eu vim tranquilo. Mas a questão, era difícil para eles entenderem isso. Então soava como se fosse, juntando todas as peças, o cara está delirando, né? E o problema é que a família tinha esse pensamento também, né? Porque a família é o mais difícil. O que aconteceu é uma coisa que aconteceu também na Bíblia. Se você pegar o caso de Jesus, ele estava expulsando demônios, aí teve uma discussão com os judeus lá, estavam dizendo que ele expulsava pelo chefe dos demônios, e ele foi explicar por que não e tal. Falou, inclusive, sobre o pecado contra o Espírito Santo, né? Mas quando ele estava naquele tumulto, deu um tumulto grande, né? E a família de Jesus ficou sabendo, foram lá, eles aparecem na Bíblia assim, vamos lá tirá-la porque ele está louco. Está louco? Jesus estava louco. Uhum. Então, na verdade, é comum, porque as pessoas esperam que você entre dentro de um padrão, né? Sim. A definição de um delírio, ela passa por uma das questões, são 3 principais, uma das questões é assim, o que você está dizendo que aconteceu, né, ou que essa realidade que você apresenta, se ela é comum no teu meio, na tua comunidade, tudo bem. Né? Você vai numa igreja pentecostal, eles falam, olha, o Senhor me revelou e não sei o que e tal, e aquilo é comum. E não é um problema, não é delírio. Agora você veja que, pelo menos no meu meio, se falar assim, Deus me chamou e me falou isso e falou aquilo, aí já é complicado, o cara está louco. Então, é isso que trouxe a família.
Então os médicos ficaram naquela, internaram. Mas aí até sua família ignorou a sua base em teologia, a sua Sim, fé, ignorou tudo. Porque vem o coração de mãe que quer ver o filho bem, né, e tal, Médico, financeiramente e tal, bem sucedido, né, respeitado, tratava todo mundo. É isso que acontece. E as minhas irmãs queriam proteger, né? Ele tá sofrendo, tá acontecendo alguma coisa, não pode, se de repente não tá bem. Então é essa questão que gerou. Então eu entrei e comecei a tomar os medicamentos e tal, e eu fiquei 55 dias. Porque eles não conseguiam achar nada. Então eles fizeram uma investigação desde as imagens, né, cerebrais, ressonância, tudo, até os testes psicológicos. Daí vinha neurologista, testava tudo. E os caras, olha, não tem nada, cara, não tem nada. E aí começou, eles pegavam lá vários médicos, né, e me entrevistavam em bloco, né, um monte de médicos, não me perguntam e tal. E também aí eu começava a acreditar, ficava esquisito, né? E quando tinha um doutorado, alguma coisa, os caras vinham lá para fazer uma entrevista com os professores, monitorando a entrevista, ver se a entrevista era bem feita, porque era com o médico, para ver se o troço ia sair, né? E eu lembro que num desses, o rapaz, ele foi de todos os lados, e eu fechei todos, né? Até que ele falou assim, então você não está psicótico, não tem nada. E aí elas fizeram uma cara muito ruim assim, eu falei, coitado. Imagina. Assim, olha. Coitada, porque não tinha, na verdade, eles não acharam nada. Então, o que aconteceu é que sobrou. Alguns alunos que eles traziam também, às vezes, você percebe pelo olhar que o cara concordava, né? E as respostas eram muito lógicas e sempre constantes, com remédio, sem remédio. Então, acabou que eles desistiram, né? Olha, enfim, falar para minha família, olha, eu acho que não vai voltar para a medicina. Porque ele... É uma decisão. Mas eles achavam que eu tinha me esgotado, né? Muito difícil lidar com esses problemas que eu lidava na psiquiatria forense. Nada disso. É o contrário. Eu amava, aquilo não me era pesado. Aquilo era um prazer para eu fazer, né? Muito bom. Entende? Então, não era aquilo, era um chamado de Deus, mas só que isso para a nossa civilização secularizada, agora nem sei se dá para chamar de secularizada, é pós-moderno, mas enfim, o secularismo, ele domina a vida real das pessoas, o que você acha que é a vida real, né? A vida real são as decisões tuas. O que você escolhe fazer, se você vai, se você dá o sangue, você consegue e tal. E não tem lugar para entrar Deus aí. Ele não tem lugar para entrar. Então fica uma coisa muito teórica com algumas pessoas, em alguns lugares, em algumas igrejas, né? Aquela bolha onde as pessoas entre elas falam de Deus, mas saiu dali, o mundo é secular, não cabe. Então, essa foi uma situação que eu passei bem difícil, porque aquilo desacreditaria meu trabalho, né? Então, provavelmente alguma coisa no futuro ainda vai corrigir isso, né? Alguma coisa que Deus vai fazer. Faz quanto tempo que isso aconteceu? Isso faz uns 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Há 4 anos atrás. E isso foi te preparando... E você está trabalhando com a sua fé, estudando, mas o que te trouxe aqui? Então, aí o que acontece? Justamente, eu não sabia como que eu ia, porque assim, quando começou a chegar perto do momento de eu terminar o estudo, eu comecei a falar para minha família, assim, uns toquinhos, né? Olha, tá fechando o ciclo, né? E aí eu vou ter que mudar de fase, vou espalhar isso, vou ter que falar isso aqui, porque Deus quer que eu fale. Inclusive ele falou assim, que eu quero que você fale tudo que eu te falei, né? Essa questão, não é essa que não dá para falar, essas coisas não dá para falar como se fosse uma coisa, um depoimento pessoal, tudo bem, mas ali era falar tudo. Então, eu precisaria de um meio, e eu imaginei um canal no YouTube onde eu pudesse falar, né? Livremente, né? No meu canal, enfim, aquilo que eu recebi, né? Então, essa é a ideia que veio. Tá? E beleza, então, quando eu conversei isso, Deus confirmou isso. Né? O problema é que eu não sabia que ia ser lá ou aqui, porque você pode fazer em qualquer lugar, você pode estar na China fazendo um canal e atingir o Brasil. Sim. Então eu falei, não sei, né? Mas aí, de repente, veio um convite do meu filho para vir para cá. Ele estava com saudade, vem para cá, pai, eu pago a passagem, porque agora, depois que eu não estou trabalhando, é outra história, né? É sobreviver. Então, eu falei, bom, então talvez seja o momento de ir, né? Aí veio a autorização e eu vim para cá.
Quando eu cheguei aqui, passou alguns dias e tal, eu dei uma ligação para uma amiga, uma ex-paciente, né? E aí explodiu, né? Abriu todas as portas e tudo veio e acabei aqui. Começou a bater um... Você vê como é que é esse lance... Eu tô emocionada. Você vê como é que é esse lance de destino, né? Sim. Destino. Sim. Então eu não sabia que ia abrir aqui, mas assim, ó, quando abriu tudo de uma vez, né? Incluindo o curso, que eu achei fantástico, né? Então, eu contei pra minha família tudo e eles ficaram, nossa, mas como? O meu cunhado que tinha um dia antes conversado comigo, eu falei, ó, cunhado, eu quero acertar isso aqui contigo, que é uma roupa que eu ia dar para ele, né? Porque agora está mudando o ciclo e sei lá o que vai acontecer, né? Tem que deixar tudo em dia. Aí, quando aconteceu, ele falou, pô, mas você mudou mesmo. Agora eu duvido que você mudou. Porque isso é um negócio, um detalhe pequeno, né? Possivelmente algumas coisas maiores acontecerão para que, porque na verdade tem que validar o chamado. Para as pessoas não duvidarem que eu chamei, né? Que eu fui chamado. Então, seu objetivo hoje é estar lançando o seu canal para espalhar tudo aquilo que você aprendeu com Deus, é isso? Exatamente. Ele me revelou toda a escatologia, que é uma coisa gigantesca. Então, se você pensar que eu estudei teologia que nem um doido, né? Estudei muito a vida inteira, não sabia nada, né? Porque é muito complexo. É como você entrar numa favela que seja do tamanho da faixa de Gaza. Você entra na favela, vai viajar lá dentro, né? E o cara diz assim, olha, você faz um mapinha, você pega para a direita, depois esquerda e tal, mas você olha, tem 3 ruazinhas que vão para a direita, uma para cá, uma no meio, outra mais para ali. E aquela continua, mas aqui tem uma que vai para cá que é maior que essa aqui. Será que essa aqui? Você não consegue. Aí você vai se deparar com esse coisa 1000 vezes. Não tem como. Então todo mundo dá churro para todo mundo lado, né? Tem algumas coisas que são meio padrão, mas aí você começa a mente humana, ela inventa uma situação, ou propõe uma solução para um problema, mas é porque saiu da mente dela, né? Então, inclusive, você que está nos assistindo aí, já deixei o link do canal do Carlos aqui, tá? Não sei se ele já estreou conteúdo, mas já se inscreva lá, porque a partir do momento que começar a partir vídeo pro ar, você já está inscrito, já está com as notificações ativadas, porque eu tenho certeza que se você tem interesse em saber mais da palavra, se você tem interesse em conversar com Deus, Carlos vai te ajudar e te ajudar muito nessa jornada, né? A gente recebeu aqui um rapaz uma vez chamado Jader, né, que ele inclusive é triste, né? Inclusive escreveu um livro chamado Criacionistas e Ateus, né? E ele faz parte de uma ONG chamada Pratique o Amor, né? Ele acredita muito também no cristianismo, nesse tipo de coisa. Inclusive eu estou deixando o card aqui na tela para você também ir lá ver esse papo depois que terminar esse papo aqui com o Carlos. E é um assunto que me fascina, porque minha mãe foi católica, praticante, eu frequentei a igreja, só que eu fui o cristão Doril, eu crismei e sumiu, né? E eu frequentei durante muito tempo, e depois de um tempo eu parei de acreditar na igreja, mas Sim. Isso não fez com que eu perdesse minha fé em Deus. Ótimo. É possível isso? Sim. Isso é normal acontecer? Porque assim, eu me decepcionei muito com a igreja, e outras igrejas que eu tentei frequentar também não funcionou para mim, mas eu tenho fé, acredito muito nessa questão de praticar a bondade, acredito muito na lei do retorno, na sincronicidade, que aquilo que você faz de bem volta para você. Isso é bíblico, né? Eu acredito muito nisso. Existe algum problema viver dessa forma? Você acha que assim, quem tem fé precisa estar na igreja? Eu quero saber sua opinião sobre isso. Não, esse é um detalhe, assim, em situações especiais, por exemplo, você pode passar um tempo como os profetas passavam isolados, né? Em situações especiais. Mas o único motivo de estar na igreja é mais ou menos o mesmo fenômeno que acontece com as brasas, né? Se você pega umas brasas assim e deixa perto, elas se mantêm aquecidas. Se você espalha elas esfriam. Porque elas jogam o calor e não estão recebendo o calor da outra. Então, essa aqui joga para a outra joga para essa aqui, ela fica ali, né? Todo mundo se aquecendo. Quando você isola, você joga calor, mas depois vai diminuindo, esfriou. Então, basicamente, esse é o conceito de você
conversar com alguém, trocar umas ideias, coisa que aconteceu, coisa que você ouviu falar e tal, junto, e uma pessoa que também acredita em Deus e também tem essa vontade e tal. E essa troca vai fortalecendo tua fé, né? Esse é o objetivo. Porque, você veja, Jesus, ele não deixava de ir na sinagoga, mesmo tendo sido expulso da sinagoga. Quando ele foi na terra dele, ele era aceito por todos, né? Quando ele foi na terra dele, na Galileia, os caras tentaram linchar ele, depois na saída digamos, da sinagoga, seria a igreja para nós, né? E foram levar ele para uma montanha para jogar de espinhadeira abaixo. Daí ele conseguiu sair no meio, lógico que Deus deu um jeito de sair embora e ele não conseguiu achar ele. Mas Paulo também foi linchado várias vezes, ia sempre na sinagoga, até que enfim os judeus conseguiram a prisão dele, e depois ele foi morto pelo imperador, botando nele a culpa do incêndio de Roma, né? Enfim, Nero queria fazer a Nerópolis, mandou tacar fogo em Roma e depois botar a culpa nos cristãos, né? Então, essas coisas fazem lembrar que é bacana, mas o que tem que entender, na verdade, é o seguinte: a maior parte das religiões, quase todas, né, são exclusivistas, de uma certa forma, né? Você tem que estar naquela igreja ali, entende? Sim. E isso não é verdade, porque, na verdade, Cristo vai salvar os fiéis cristãos. Os cristãos estão em todas as igrejas cristãs, né? É só isso. Né? Então não tem uma coisa, uma doutrina ou outra doutrina, né, que é diferente. Isso não vai definir a salvação se não houve maldade da tua parte. Não quero seguir isso aí. Que aí entra a politicagem de algumas igrejas. Claro, Então é porque a igreja torna-se uma instituição, e as instituições elas têm que ser lideradas por pessoas que são administradores. Mesmo que também seja pastor, ele vai administrar, e aí vem o raciocínio humano administrando, né? Não o divino. Isso pode causar essa estranheza de uma igreja, pensar que é melhor que a outra, ou que outra é isso aqui e tal. As pessoas também, quando convivem com você, olhando, pô, esse cara faz isso, faz aquilo, julgando, né? A Bíblia fala claro, se você julgar o outro, você tem que tirar a trave do teu olho para ver, porque a tua tá maior que a dele, né? Não, para você ver como é que é, né? Quando meu pai faleceu, minha avó, ela tinha 98 anos. Minha avó, ela foi criada em igreja católica, e meu pai, ele tinha virado evangélico um pouco antes de falecer. Uhum. E aí os irmãos da igreja que ele ia foram no velório fazer uma oração. E minha avó, ela não escutava tão bem, e aí eu sentei do lado dela, né? Os evangélicos estavam em volta do caixão fazendo oração, minha avó começou a falar alto. Isso aí é crente, é? Aí eu falei, é. Seu pai não vai ouvir essa oração, não. Então, pra você ver como é que é o lance da disputa, sim, né? Sim. De igrejas e tal, esse preconceito que existe, sim. E atinge o fiel, né? Claro. Só você pensar, uma igreja que surgiu há 200 anos, ou 400 anos, seja for, se é só ela que salva, o pessoal para trás está tudo morto. Né? Aí, não, mas é que eles não tinham a verdade, né? A verdade ela é bíblica. E é de Deus, não das instituições. Então, as doutrinas de uma instituição não sempre, 100%, elas são bíblicas, né? Bíblicas. Nem sempre. Todos têm erros, né? Se você pegar as religiões, cada um tem um equívoco aqui, um equívocozinho ali. Pelo que você falou aqui no papo, nem todo mundo estuda como você estudou, né? Tem pastor aí que nem lê, né? Então, sim, isso é verdade, tem mesmo. Agora, tem os que estudam muito, mas o problema é que se você estudar por tua conta e risco, é complicado. Né? Se você não for instruído por Deus, você vai acertar muito e vai errar bastante também. Vai errar um monte de coisa. Eu tô impressionado. Não, eu falei que eu fiquei emocionada porque eu também sou cristã, também sou a católica, né, não praticante, mas acredito muito em Deus, acredito muito que nada, né, não aconteceu do nada, nada surgiu por um acaso. E quando a gente tá perto de pessoas como você, eu acho que a gente fica mais perto, né? A gente sente um pouco mais assim desse calor de Deus, né? Não é que a nossa fé aumenta, mas você se sente assim, eu não sei explicar. Contagia, vem um calor diferente, sim, sabe? E em plena, também, nesse mundo que a gente está hoje em dia, em plena pandemia, né? Num mundo onde as pessoas estão cada vez menos empáticas, né? Então, eu acho que isso
O seu canal, eu já vou me inscrever para ontem, tá? E vou estar esperando demais o seu conteúdo, porque eu acho que, assim, às vezes faz falta, Com certeza. né? A gente procurar também. A gente, às vezes, não tem acesso à informação dessa forma. Hoje o mundo tá tão, vamos dizer assim, escasso, né, de pessoas como você, que a gente acaba nem procurando, nem tendo um contato. Então é muito bacana. Eu, assim, já falei que acho que esse programa hoje vai longe, a gente encerra, mas eu acredito que a gente ainda fique conversando. Sim, inclusive um pouco. você que está em casa, se inscreve mesmo, que ele vai continuar todas essas histórias e todos os ensinamentos lá. Então, Sim. você que é curioso, né, porque dá curiosidade também, você que tem fé, né, você que acredita, você que quer saber mais aí dos ensinamentos de Deus, né, vai para lá, porque com certeza ele vai dividir bastante coisa conosco aí. E é bacana também, assim, porque a gente fala, né, Game Escola, ele tá fazendo curso conosco de youtuber. Um cara que tem tanto conhecimento, tanta vivência, né, em duas áreas, e hoje vem buscar um pouco a mais de conhecimento para que ele possa expandir mais ainda o conhecimento dele. Então, para você que tá aí em casa, quando a gente fala, né, cola na Game Escola, literalmente cola na Game Escola. E isso eu queria falar, porque assim, eu tô muito grato de você ter aceito o convite, até bati esse papo contigo no dia que você veio ter aula prática aqui, pelo seguinte, muitas pessoas, quando elas ou param com uma profissão, ou se aposentam, ou elas adoecem, né? E às vezes tem muita gente que está nos assistindo aí, às vezes o cara já se aposentou, ele está sem sentido, mas ele tem um vasto conhecimento de vida, ele pode compartilhar isso na internet. Então você estar aqui é muito bacana, porque você tira aquele mito de que hoje no YouTuber só tem molecada, né? Tudo bem, você está fazendo aula com pessoas bem mais novas que você, né? Eu quero saber como que está sendo essa experiência para você e te agradecer de verdade por estar aqui, contar essa história e estimular outras pessoas também a seguir esse caminho, né? Claro. Não, o que acontece, por exemplo, eu uso a tecnologia, eu sou só um usuário, não entro muito a fundo, mas utilizo tudo que pode me ajudar. Mas assim, por exemplo, eu vou digitar no celular, eu prefiro ligar porque é muito devagar o negócio. E o meu filho, o mais velho, saiu comigo esses dias, a gente foi comer açaí, e ele estava falando, olhando para mim e mexendo. Eu falei, você está de sacanagem. Porque ele pega o celular dele e digita, e ele, sem olhar. Eu olhando, já demora, ele digita rápido, sem olhar. Porque ele decora a posição do dedo. Isso é impressionante, né? Então, eu não sou desses, né? Eu não sou um hacker, eu sou um usuário. Uso lá as coisas que eu preciso no computador, no celular. Né, baixo aplicativos que são gratuitos e são bons e tal. Agora, eu tinha um medo, assim, que, na verdade, falei, bom, de qualquer forma vai ser bom eu conhecer aquilo tudo, até para poder pedir para alguém fazer um trabalho, né, porque eu não vou conseguir, eu achava que eu não ia conseguir. Mas, de repente, o troço parecia que era fácil, porque os professores são muito bons, interagindo, e fica legal, e não vê passar 2 horas, né? E aí, daqui a pouco eu estava fazendo, né? Então, a semana passada, ele falou para mim já, acho que na quinta-feira, ele falou, cara, você está pronto para editar vídeo. Sério? Porque eu levei tema para cá, levei para cá, voltei com o troço pronto, né? Ele falou, não, isso aí tá pronto já. Agora vamos mexer nas outras coisas, porque eu não esperava, mas quando eu fui fazer e fiz, fiquei muito feliz. E tem várias opções, você faz uma opção, é a teu critério. Se quiser fazer de 10 formas diferentes, você faz. Sim. Porque é como depois que você aprende o Word, aí você começa a pegar os recursos, né? O PowerPoint, os recursos, vai aprendendo sozinho. Mas tem muita coisa. Só que eu achei as aulas muito práticas, muito objetivas. Eu trago o conteúdo de uma forma que você não se assusta com ele. Devagarinho. Na primeira aula não anotei nada. Na segunda aula eu já anotei algumas coisas, depois aí comecei a anotar, de repente, eu falei, aquelas coisas lá que você falou de editar foto lá, o Photoshop e tal, eu vou ter que anotar. Então aí a gente fez de novo uma aulinha, daí eu consegui fazer todas as edições sozinho ali e anotei os comandos, pronto. Então, aí dá uma segurança quando você anota os comandos, né? Porque você fala, pô, como é que esse cara conseguiu fazer isso? É um comando, mas é que você não decorou, né? Depois você decora, acabou, daí fica fácil. E aí você está levando para casa e também está praticando. Em casa eu pratico. Tem que praticar em casa, porque você nunca mexeu naquilo, você sempre vai ser leigo.
Se um dia você mexeu, não é mais leigo. Porque as pessoas usam errado a palavra a posteriori. Né? Então, veja, quando fala a priori, é antes da experiência pessoal. Certo? A posteriori é depois da experiência, depois de ter feito. Eu posso assistir a aula 20 vezes. Eu estou a priori. Né? A posteriori é quando eu fiz. Aí, beleza. Então, a experiência foi experiência minha. Acabou. Não, e eu acho muito bacana da sua parte você ter a humildade de chegar numa escola como a nossa, que é uma escola de cursos livres, e aceitar tranquilamente ter aula com garoto. Sim, né? E ele é muito bom. Tá se divertindo? Tô, super. É legal, porque não senti nenhuma vez, assim, qualquer tipo de tédio, né? E aí o professor também comprava um suquinho de laranja lá. E eu, suquinho de laranja, com vergonha de pedir, ele sempre oferecia. Tava muito legal, muito bacana. Você vê como é que é? Eu tô super feliz, gente, porque é alunos como o Carlos que a gente quer ver mais na Game Escola, né? Sim. A gente está aqui para trazer, lógico, experiência, conhecimento, mas essa vontade sempre tem que partir dos alunos. Sim. E você está quantos anos hoje, Carlos? Eu vou fazer em outubro 59. 59. Agora. 59. E vai começar uma nova empreitada. Exatamente. Não, tô de vento em popa, né? Porque se você pensar assim, eu estava estudando a questão da escatologia, entra muito na história, né? E tem um general que era Antígono, quando dividiu o império dos Seleucidas, né, o império de Alexandre, e surgiu 4 impérios no lugar, esses generais dele, ele tinha pelo menos uns 12 generais muito poderosos que poderiam tomar o poder, né? Mas o Antígono era o mais poderoso. E veja bem, ele ficou 22 anos depois, pela primeira vez na vida dele, ele perdeu uma batalha, aí mataram ele. Mas sabe que idade ele tinha no meio da batalha? 81 anos. Nossa. 81 anos, ninguém matava ele, não tinha jeito. Ele vencia as batalhas, não tinha jeito. Estrategista e tal, com 81 anos. Não existe isso, né? O nosso corpo, ele é feito de uma certa forma que você pode entrar e você pode começar a praticar. Você nunca praticou esporte, tá? Na vida, nunca praticou. E fumava. 10 anos depois, você igualou com os que não fumavam, se você parar. E depois, se você quiser começar com 60 anos a praticar natação, você vai entrar em forma também e vai ficar um grande nadador, né? O meu cunhado que mora nos Estados Unidos, por exemplo, eles moram numa cidade que é praticamente o hospital, a universidade que manda na cidade, porque é quase tudo gente que leciona, estuda ou trabalha, enfim. E aí ele ia numa piscina gigante, uma piscina daquelas olímpicas, e nadar. Aí daqui a pouco ele falou, cara, o que me deixa humilhado é o seguinte... Eu fui lá, dei uma ida e uma volta, assim, já meio cansadinho, parei um pouco para descansar. Aí quando eu fui olhar, que eu me dei por conta que um cara já tinha ido 3, 4 vezes aqui, né? Eu olhei assim, era um senhor de 80 anos, cegando. De boa. De boa. Entendeu? E, cara, assim, a gente tá chegando no final, infelizmente, né? E assim, Carlos, todo convidado que vem aqui, a gente pede que deixe uma mensagem para o nosso público. A mensagem que você quiser, o que você quiser passar. Além, claro, do convite para a galera ir lá para o seu canal já. Aquilo que você achar que vai somar para quem está nos assistindo, você pode falar, fica à vontade, o microfone é teu, cara. Puxa vida, é que tem tanta coisa, como eu fui pastor, eu posso fazer um sermão de 2 horas aqui agora. Mas vou resumir. Então, assim, o meu canal, ele tem o objetivo de trazer uma informação que é única, que são as informações que Deus deixou para explicar como vai ser o período que vai anteceder a vinda dele. Isso é um período de 3 anos e meio, chamado de Grande Tribulação. Então, vai ser a pior tribulação de todos os tempos do mundo inteiro. Não teve guerra, não teve nada, nem a Segunda Guerra Mundial foi alguma coisa semelhante aos 3 anos e meio. Então, de antemão, ele já revelou. Aí o que acontece na mente das pessoas é assim, bom, na Bíblia está escrito que não tem como saber quando é que vai ser a volta de Cristo, certo? E Jesus falou isso, ninguém sabe o dia nem a hora. Então as pessoas falam, então não adianta estudar escatologia, porque isso não vai saber mesmo, né? Mas daí a gente vai para Paulo, e Paulo fala a mesma coisa, né? Jesus, ele vem como ladrão na noite. E Jesus falou que ele vem como ladrão na noite, Paulo fala, todo mundo fala. E os apóstolos principais falam, certo? Mas aí o próximo verso, né, 2 versos para baixo, ele diz assim, só que nós não estamos no escuro,
né, desprevenidos, porque nós temos a revelação. Paulo está falando, nós são as pessoas que leem a Bíblia. Então é possível, e é o que o canal vai demonstrar ao longo do tempo, é possível você entender a época de tal forma que você vai reconhecer perfeitamente. Bom, agora começou os 3 anos e meio, acabou. Então você está 3 anos e meio antes, né? Ah, mas a gente não sabe o ano. Não, isso não está escrito na Bíblia, a gente não sabe o dia e a hora. Né? Porque ele fala que aquele período vai ser abreviado, um pouco abreviado. Então ele não vai nem ser bem 3 anos e meio, mas vai ser 3 anos e pouco. Dá para você organizar a tua vida, dá para você falar com todo mundo que você quer falar, dá para você resolver teu problema com Deus, né? Se você souber. Mas se você é pego de surpresa, você está aqui fazendo um programa, daqui a pouco, opa, Jesus chegou e o troço está pegando fogo aí. Não, é estranho, né? Mas não precisa ser assim. Se você for estudar a Bíblia, você vai estar preparado para isso, porque foi para isso que ele deu todas as profecias, para você se orientar e saber onde você está, mais ou menos. Então, os acontecimentos que são necessários, que vão acontecendo da volta de Cristo, eles estão praticamente montados. A arena está montada, é só começar a guerra. Está montadinha, é uma coisa impressionante. E a Bíblia descreve até os países que vão atacar Israel, e como é que vai ser, os que vão revidar. Tudo isso está o nome dos países, tá, o lugar, está tudo certo. Esse é o problema, mas isso aí, enfim, é complicado. Então, a outra coisa que eu quero falar é que eu estou maravilhado com o curso, porque eu entrei no mundo, eu estou no mundo. A sensação é que eu estou no mundo. Ou seja, eu posso entrar e botar um vídeo no YouTube e todo mundo assistir, um vídeo decente, né? Bem feitinho, editado, tudo. Isso te Fala dá uma... outros idiomas, né? Você já pode criar as legendas lá para se comunicar com o mundo inteiro. Claro, legenda em inglês, por exemplo, que daí joga para praticamente todo mundo, né? Cara, Então... tu foi preparado para esse momento. A impressão que Também eu fico acho. aqui. Termino. Lá no início você comentou assim que, poxa, eu fui para medicina, né? E achei que aquilo ali eu não ia conseguir passar, né? O que Deus me fala, o que Deus me diz. E esse momento você já está passando. Foi maravilhoso. Eu agradeço também pelo privilégio de estar aqui com vocês. Foi um programa excepcional. Eu fiz um programa uma vez. Eu acho que deu uns 20 programas que eu fazia. Eu era entrevistado também. Mas vocês são ótimos como entrevistadores. Obrigado. Obrigada. Aí, galera, pega essa dica, joga na mente, corre lá pro canal do Carlos também. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.